tem fundamento, é preciso preparar. Olá a todos, sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a profanação do sagrado. Esse é um assunto deveras importante que nós temos que tratar com nossa toda a coletividade. Mas antes de eu iniciar propriamente este assunto, eu convido a todos, aqueles que estão nos assistindo, que chegaram agora no nosso canal, que se inscrevam. Se gostarem do vídeo, deem o seu like. Compartilhem nas suas redes sociais, que isso é muito importante para divulgar o conhecimento da Umbanda. Esse canal professa conteúdos totalmente gratuitos e essa é uma maneira de nós divulgarmos o conhecimento da Umbanda. Bem, falando sobre a profanação do sagrado, o que significa isso? Usar o sagrado de maneira indevida. E infelizmente o que nós vimos nessas últimas eleições, tanto no primeiro como no segundo turno, foi a profanação do sagrado. Por que eu digo profanação do sagrado? Quando se usa o sagrado, ou seja, Deus, a coletividade espiritual, seja o nome que queiram dar, para fins políticos, partidários. Isso é gravíssimo quando isso ocorre. Por que é gravíssimo? Porque ao auferir que tal candidato terá, veja bem, é um indicado por Deus, que é indicado, principalmente isso aconteceu nas religiões evangélicas, não todas, mas a grande parte. O que acontece com isso? Você está o quê? O representante maior de Deus, que é Jesus, ele se torna o quê? O cabo eleitoral desses pastores, dessas religiões. E isso é muito grave, colocar Jesus como cabo eleitoral para chancelar uma candidatura, seja ela qual for. Isso é gravíssimo, isso é a profanação do sagrado. Quando um sacerdote faz isso em nome da sua religião, ele está assumindo um karma pesadíssimo perante a espiritualidade. Então, nós vamos ver que isso aconteceu nessa eleição. Mas vamos nos aprofundar também muito mais do assunto. De onde é que vem isso? De onde é que vem esses escolhidos, esses profetizados, que são os indicados por Deus, pela espiritualidade? Eu me lembro muito bem, os mais velhos vão recordar comigo, numa eleição bem lá atrás, quando o candidato, inclusive ele era paulista, o Afif Domingos, ele se candidatou como presidente da República. E eu me lembro que naquela época também esse movimento do escolhido também tangenciou esse assunto, aquela candidatura bem lá atrás, bem lá atrás. Então nós vamos ver o que aconteceu. Era uma médium de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que ela era muito famosa porque ela tinha uma assertividade muito grande em encontrar minérios, jazidas, principalmente lá no estado de Minas Gerais. Então ela era muito requisitada por muitos. E ela cravou que o Afif Domingos iria ganhar a eleição. E mais ainda, ele acreditou. Ele foi se entrevistar, inclusive, com ela naquela época, e acreditou piamente nisso. Resultado, quando as urnas foram apuradas, o senhor Afif Domingos ficou em quinto lugar. Quinto lugar. Então nós vamos ver que essa combinação de espiritualidade, de enviados, de escolhidos, não é bem assim. Eu sempre digo que a coerência que nos leva justamente a questionar esses fatos. Então nós vamos ver que isso ocorreu muito, muito, muito. Então nós vamos ver também que esse processo ele ocorre assim de uma maneira. Eu me recordo de um fato, vejam bem, esse fato que eu vou dizer para vocês tem mais de 30 anos. Eu me lembro que quando eu me inscrevi há 30 anos atrás para ser aluno, para aprender Esperanto, para depois me tornar professor de Esperanto, no qual até me tornei. A língua universal, como era chamada, de Zamenhof. Então nós vamos ver que lá naquela época, o curso de Esperanto onde eu fui, há mais de 30 anos atrás, ele era ministrado sábados de tarde,
num centro espírita, aqui em Porto Alegre. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então nós vamos ver que... E eu me lembro que, numas primeiras eleições do Lula, que o Lula já estava querendo se tornar um candidato mais conhecido, eu me lembro que entre os professores desse curso de Esperanto, que eu era aluno naquela época, vivia um zum que justamente que o Lula era o quê? Eles não chegavam a dizer que o Lula era o escolhido, mas que o Lula provavelmente era um dos inconfidentes mineiros. Então, ele tinha tudo para ganhar também a eleição. Né? Então, era uma coisa assim que... Então, esse imaginário, ele é antigo, ele não é agora. Então, o que eu quero dizer, isso não é a exclusividade de um campo só. Mas isso continuou. E agora surgiu muito mais com força nessas últimas eleições. E isso é profanar o sagrado porque a espiritualidade não escolhe. A espiritualidade, ela não intervém nesses processos, apesar de muitos e muitos afirmarem ao contrário. Nós vamos ver que também nessa última eleição teve o quê? Teve aquele pessoal que também lida com ufologia, com discos voadores, e eu me lembro que teve uma determinado segmento dessa área que eles colocavam o seguinte, que o Bolsonaro foi o escolhido também, porque o Bolsonaro, o que aconteceu? Eles inclusive relatavam que o Bolsonaro num dia, quando ele foi dormindo, quando ele foi dormir, ele saiu do corpo e eles levaram o Bolsonaro. Esse pessoal das naves levaram ele para ele ter uma audiência lá com um capitão estelar. É assim o nome que eles davam. E lá nesse capitão estelar ele ganhou justamente a condecoração para ele, inclusive com armas estratégicas, ele ia ter para ganhar a eleição. Eles falavam isso abertamente, então ele foi escolhido. Claro, eles diziam assim que o Bolsonaro não se lembrava disso quando depois desperta, mas estava no inconsciente dele, então ele era o representante desse capitão estelar que estava comandando para o bem melhor do Brasil e do planeta, ele ser reeleito presidente da República. Esse mesmo tipo de pessoal também diziam também que, por exemplo, no campo da Umbanda, que a Aruanda é uma nave estelar que está posada em cima do astral brasileiro. É uma nave. Né? A Aruanda é uma nave, né? Segundo os conceitos deles. Então é algo complicado essas coisas que nós vamos ver que isso torna o que eu já falei nos vídeos do Templo Luz do Caminho, aquilo que eu chamei os vídeos de fascinação que leva a uma alienação mediúnica, que é o que está ocorrendo, inclusive em massa agora aqui, né? Nós estamos vendo. Ou seja, as pessoas estão completamente alienadas da realidade, ou seja, é uma obsessão grupal. Ou seja, não aceitam uma realidade, estão à parte da realidade. Então nós vamos ver que isso também, infelizmente, influenciou parte dos espíritas, dos kardecistas. E daí nós vamos chegar ao quê? Como eu sempre digo, eu discuto ideias, não pessoas. Eu discuto as ideias, no campo das ideias. E daí o que aconteceu? Os espíritas liderados por grandes lideranças espíritas do momento, aí, Divaldo e muitos outros, também escolheram o seu candidato. Eu me lembro que no primeiro turno, quando os três candidatos, Ciro, Bolsonaro e Lula, tiveram em Minas Gerais, o senhor Divaldo Pereira foi receber uma medalha, a maior honraria que teve, no aeroporto, lá na base aérea, lá em Minas Gerais, pelo senhor Bolsonaro. Tem fotografias desse registro. Não que ele não possa, não que cada um de nós pessoalmente não possa ter suas preferências. Longe disso, claro que pode. Não é esse o caso. Só que depois usar a espiritualidade para justamente beneficiar um candidato, isso é gravíssimo. Porque ele induz aqueles que escutam ele é formador de opinião, que era uma briga do bem contra o mal. Ou seja, né, adequou um pouco o discurso da Michelle Bolsonaro do bem contra o mal, e dizendo que o quê? Que o país não podia ser dominado pelos comunistas. E eu, sinceramente, fico aqui pensando
que esse pessoal kardecista sempre fala muito em mundo de regeneração. Eu não sei que mundo de regeneração justamente é esse deles. Porque eles excluem uma série de pessoas, uma série de segmentos. Eu não sei. Será que vai sobrar alguém por esse mundo de regeneração? É uma pergunta que eu faço. Então nós vamos ver que isso é gravíssimo ao induzir. Divaldo ainda dizia, ou seja, a ideologia de gênero colocava uma série de coisas que são inverdades, que não existe, que não tem comprovação no mundo espiritual de interferência que ele estava falando a realidade. Não existe isso. Não existe. Eu, de novo, digo, eu discuto ideias e por isso que eu combato essas ideias do Divaldo e de vários espíritos que falam isso. E eu digo mais, quando isso ocorre, é profanar o sagrado. E profanar o sagrado, quando se faz o profanar o sagrado, existe o quê? Pelo menos no nosso campo aqui da Umbanda, existe o quê? Um termo que denomina isso, e por isso que nós temos muito cuidado para não profanar o sagrado. Isso se chama o quê? Delinquência espiritual. Isso é uma delinquência espiritual, ou seja, tu usar justamente uma espiritualidade para que um candidato vença e influenciar isso. Eu nunca vi no meio umbandista, e eu peço que os umbandistas me deem retorno nesse vídeo, se por acaso, eu nunca vi no meio umbandista algum terreiro chegar algum caboclo e dizer, olha, vote em tal candidato ou tal isso aqui. A Aruanda nunca se manifestou nesse sentido. E por que nunca se manifestou? Porque é contra a lei. Qual a lei que eu estou falando? A lei kármica. Você fere a lei kármica ao fazer isso. E quem fez as leis kármicas não vai ferir a lei kármica. Os espíritos de luz não ferem a própria lei que eles estão inseridos, porque senão eles não seriam de luz. Então é por isso que eu digo que tem que ter uma coerência. Quando isso ocorre, sempre tem que ficar com cautela, com alguma coisa, com muita atenção nesse assunto. Então nós vamos ver que os esoteristas também diziam que o candidato escolhido era também um candidato da direita. E eles, que muitos esoteristas têm esses cursos de meditação para a serenidade do ser humano, atingir a calma, a paciência, enfim, todos esses atributos que uma meditação adequada faz, eu fico perguntando, um indivíduo, um candidato que propaga justamente a morte, o ódio, como é que isso se encaixa nesse esoterismo? Inclusive tem alguns esotéricos aí que propagavam isso, inclusive cursos de meditação para atingir o nirvana, o êxtase e alcançar a plenitude da harmonia. Eu fico perguntando, que harmonia é essa onde provoca o ódio, a desigualdade e até a morte? Como é que isso se encaixa? Então nós vamos ver que aonde esse pessoal, e eu ouso dizer, está fora da realidade, fascinado e entrou na alienação, pensando que eram o quê? Mensagens da quinta, sexta dimensão, como eles falam. Pessoal, vamos colocar o pé no chão. Se a espiritualidade fosse para intervir em algo, já teria intervido. Eu pergunto, quando houve a Revolução Bolchevique lá na Rússia, o que aconteceu? Stalin tomou conta e provocou um genocídio enorme. A espiritualidade interviu? Não. Quando Mussolini na Itália fez o que fez? Interviu? Não. Quando o nazismo na Alemanha surgiu? Também não. Quando um dos países mais cristãos das Américas, que é os Estados Unidos da América, cometeu a maior crueldade já vista até hoje no planeta, que foi o quê? As bombas em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, por que crueldade? Não satisfeito ainda com o que fez com a primeira, foi a segunda. E a guerra já estava ganha. Ou seja, usou as bombas como laboratório para ver como funcionava. Numa crueldade enorme. Eu te pergunto, a espiritualidade interviu? Não. Então, minha gente, será que o Brasil é tão importante assim? Um candidato é tão importante, um enviado, que Deus
que é justamente o Pai de todo o universo, de todos os planetas, vai estar cuidando da Terra, do Brasil, de um candidato aqui. Isso tem coerência? Eu pergunto. Não. Então que isso sirva de lição para que todos aqueles que muito agora estão ainda a contragosto, não aceitarem ainda as eleições, porque pensam que vai haver uma intervenção, inclusive uma intervenção interplanetária de seres que vão ajudar. Gente, pé no chão, gente. Isso é fascinação, isso é obsessão grupal. Esse pessoal, eu digo, vai precisar de muito passe, de muito encaminhamento e de muito também tratamento psiquiátrico. É verdade. Porque é uma alienação mental crucial. Então vamos sentar o pé no chão, vamos nos harmonizar realmente com a realidade, porque a espiritualidade só faz sentido se tem conexão com a realidade. Aquilo que não tem conexão com a realidade. E como é que se chega-se a essa conclusão, se tem conexão ou não com a realidade? Olha, tem que ter simplesmente coerência. Coerência. Saber as leis espirituais, lei do karma e o livre-arbítrio. Quando se fere essas duas leis, que são aquelas que nos tangenciam aqui na Terra, dá o que dá. E pensar que alguém está acima dessas leis, eu sempre digo, quem muitas vezes se acha, veja bem, imbuído, pleno do atributo da potência de Deus, ou seja, né, que é uma das potências, ou seja, o onipotente, quando ele se acha nisso para divulgar todas essas fantasias, ele justamente vem comprovar na prática daí, infelizmente, que ele estava errado e que a sua onipotência, que era a mensagem do Criador, se tornou uma prepotência. É o que ocorre. Quando essa prepotência fica instalada, gera o caos que nós estamos vendo. Meus irmãos, vamos nós todos nos unirmos em oração, nos nossos congá, pedindo que seja elevado todo o vibratório do planeta, não só do Brasil, para que nós todos possamos ter cada vez mais clareza e elevação espiritual. Se gostarem desse vídeo, compartilhem, deem o seu like e até o nosso próximo encontro. Saravá, luz do caminho e paz no coração.